Que a década de 80 foi a década mais importante para o rock nacional, a gente já sabe. Mas qual foi o melhor disco de estreia ou o disco mais impactante? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais vídeo para vocês, mais vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje nós vamos dar um passeio, né? Um panorama no cenário musical no Brasil nos anos 80. Ano que marcou o surgimento de muitas bandas de rock importantes. Claro que muitas delas ficaram mais famosas do que outras, mas de modo geral foi uma década, né? Onde o rock nacional começou a ganhar força ali. Vale lembrar que o rock nacional começou lá na década de 60, 70, Rita Lee, Raul Seixas, Casa das Máquinas, mas em se tratando de bandas, né, a gente pode considerar que a década de 80 foi o pontapé inicial para que elas surgissem, né, no cenário nacional. Vale lembrar que a década de 80 foi marcada pelo surgimento, né, da New Wave ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente pode relacionar duas bandas, né, que flertavam um pouco com esse estilo. Uma é a Blitz, esse aqui é o terceiro disco de 84. Fazia ali um pop rock, uma música mais dançante. Não só em relação às músicas, né, mas a gente pode dizer que no visual também. Tanto é que, insatisfeito com o rumo que a banda estava tomando, o baterista aqui da Blitz, João Luiz Udebeck Jr., o Lobão, decidiu sair para fazer suas próprias músicas. Mas essa história é para outro vídeo. Outra banda também que fazia flerte com o pop sempre foi o Kid Abelha, mas aí desde o início da carreira, tá? Esse aqui é o disco de estreia. Ainda com o Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, com Leone, antes dele sair para montar sua banda Heróis da Resistência. O disco fez tanto sucesso que levou a banda a se apresentar no Rock in Rio lá de 85. Vale mencionar que, apesar de todas as bandas terem surgido ali no mesmo cenário, a gente pode dizer que nenhuma banda fez um som parecido com a outra, né? Salvo a exceção do que eu mencionei já, a Blitz e o Kid Abelha, que faziam um som parecido com a New Wave, mas entre eles também não havia semelhança nenhuma. Vale lembrar que tamanho era a predominância, né, do rock nacional em todos os programas de auditório, rádios, revistas, enfim, e não só isso, porque uma maneira, né, que as gravadoras encontraram para fazer com que o rock nacional alcançasse todas as camadas, né, todas as classes sociais, foi inserir músicas nas trilhas sonoras de algumas novelas. Em 84, o Paralamas lança O Passo do Lui, né, o seu segundo disco, considerado aí por muitos um dos melhores discos da década de 80. A música Me Liga fez parte da trilha sonora da novela Gato Comeu. Então o Paralamas aqui estava dando início, né, a uma prática que se tornaria muito comum na década de 80. Rock nacional inserido em trilhas sonoras de novelas. Uma das estreias mais impactantes do rock nacional pode ser considerado esse disco aqui, ó. A estreia do Traje a Rigor, quando vai de sua praia. 1985. Esse disco parece uma coletânea, porque nós vamos invadir sua praia, Mary Lou, Ciúmes, Me Quer Tocar, Rebelde Sem Causa, Inútil. Então, um disco que quando chegou já a banda já estava mostrando a que veio, né? Vale lembrar que as principais bandas do rock nacional já haviam estreado, mas a gente pode dizer que nenhuma com um impacto tão grande quanto esse disco de estreia do Traje a Rigor. Eu amo de sua praia, 1985. E aí, para não dizer que foi um golpe de sorte, em 86 o Traje a Rigor lança seu segundo disco, ó, Sexo. O disco ele não teve tantos hits quanto o disco de estreia, mas como eu mencionei a respeito da trilha sonora de novelas,
A música Pelado também foi tema de abertura da novela Brega e Chique, lá de 86. E a música Eu Gosto de Mulher e Sexo foram os dois outros sucessos aqui do disco. Então, a gente pode dizer que o Traje Rigor, em 2 discos consecutivos, conseguiu se manter no topo. Como eu mencionei anteriormente, a década de 80 foi um berço para essas bandas. Mas o ano de 1986 representou algumas estreias importantes, principalmente algumas bandas se consolidaram, né? A estreia foi essa aqui, ó. Capital Inicial. Disco muito bem sucedido comercialmente. Disco que tem 3 grandes sucessos, né? Fátima, Veraneio Vascaína e Música Urbana. Capital Inicial também aqui já alcançando o auge. Depois de uma estreia muito bem sucedida comercialmente, a Legião Urbana lança seu segundo disco, ó. 2. Na verdade 2 porque a intenção da banda era lançar um disco duplo, né? Uma ousadia para a época. Mas a gravadora acabou vetando com medo de que não vendesse. Mas também foi um disco muito bem sucedido comercialmente. E como era o segundo disco da banda, então o nome, né, inicial do disco acabou ficando 2. Então a consolidação, né, da Legião Urbana em 86. O Ira estreou em 85 com o disco Mudança de Comportamento, mas foi em 86 que eles entraram definitivamente para o hall das grandes bandas de rock nacional. Vivendo e Não Aprendendo, o segundo disco e talvez o mais emblemático, né? Também considerado na época um dos melhores discos de rock nacional da década de 80. A música Flores em Você também foi tema de novela, Envelheça na Cidade, Dias de Luta, né? Também foram responsáveis pelo sucesso aqui do disco. A música Pobre Paulista, por sugestão da banda, foi gravada ao vivo, né? Porque não tinha, a banda disse que não tinha nada a ver com o clima aqui do disco, mas que se essa música tivesse que ser inserida, que fosse ao vivo. Então a gravadora acabou acatando e Pobre Paulista tem uma versão ao vivo. Ira, em 1986, ó, se consolidando aqui, Vivendo e Não Aprendendo. E aí, ó, pra fechar, ainda em 86, saiu talvez o disco mais emblemático de toda a história do rock nacional. Um disco considerado o principal da década e o divisor de águas de todo o movimento. Esse aqui, ó. Terceiro disco dos Titãs, Cabeça de Dinossauro. Disco recheado de hits. A música AAU também foi inserida em trilha de novela. Polícia, Homem Primata, Família, Igreja, Cabeça de Dinossauro. Disco impecável. Vai lembrar que inicialmente a música Bichos Escrotos havia sido proibida, mas depois de um tempo as rádios começaram a tocar. Então, Cabeça de Dinossauro, pra gente fechar aqui os principais discos, né, de rock nacional da década de 80, a melhor década de todos os tempos. Claro que se a gente for passear por todos os discos importantes da década de 80, o disco ficaria muito longo. Tem a estreia importante do Cazuza também, na carreira solo. E principalmente tem uma estreia, né, impactante, A Febre, que foi comparada na época como a Bitomania. Sim, você percebeu que eu não falei aqui, mas na verdade eu vou falar desses discos no próximo vídeo. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo pra gente falar aí, né, de como estava o cenário, né, do rock nacional lá na década de 80. Pontuar ali alguns discos, né, importantes que fizeram a história do rock nacional. Espero que eu tenha agregado conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.